noite. Para mudar um pouco o assunto e tirar um pouco dessa parte mais econômica, essas críticas e tudo mais. Ainda vai ter um pouco de crítica, mas eu vou fazer um vídeo um pouco mais tranquilo, assim, entrar em uma área um pouco mais calma, finalmente. Eu vou falar sobre democracia. Para isso eu vou partir de algumas frases, a maioria de Tocqueville, e uma frase do Aldous Huxley, aquele que escreveu O Admirável Mundo Novo. Primeira frase. Depois da liberdade de agir sozinho, a mais natural ao homem é a de combinar os seus esforços com os esforços de seus semelhantes e agir em comum. Por isso, o direito de associação parece-me tão inalienável pela sua natureza quanto a liberdade individual. Um legislador não poderia desejar reduzi-lo nem atacar a própria sociedade, sem atacar a própria sociedade. Ou seja, a primeira liberdade mais essencial para o homem, segundo Tocqueville, é a própria liberdade individual, a liberdade de fazer o que ele quer. Claro que tem as suas limitações, sobretudo quando você vai interagir com o outro. Você pode ter a sua liberdade desde que você não faça mal a outra pessoa, desde que você não viole a propriedade, a liberdade, a vida de outras pessoas. Depois dessa liberdade tão essencial, Tocqueville diz que surge essa liberdade de associação, esse direito de associação. As pessoas, elas naturalmente reúnem seus esforços para atingir um fim em comum. E, em última análise, a democracia ou o governo seria uma forma dessa organização, de juntar os esforços para um fim em comum. Vamos para a próxima frase para eu trabalhar melhor essa ideia. Tocqueville disse que, aos olhos da democracia, o governo não é um bem, é um mal necessário. Mesmo que as pessoas se juntem para atingir um fim comum, não significa que essa união, não apenas na esfera do governo, mas mesmo em sociedades, comunidades, empresas e tudo mais, qualquer aglomeração, embora ela atinja um fim maior, não significa que a pessoa está totalmente envolvida de acordo com essa comunidade. No caso da democracia, vamos pegar esse exemplo, ela tem uma série de problemas que não existiam quando existia a liberdade plena. Contudo, as pessoas se juntaram por algum motivo. Significa que elas acreditam que esse mal que elas estão sofrendo é menor do que o mal que elas sofreriam sem a democracia. Elas estão sacrificando alguma coisa em troca dessa possibilidade de atingir o bem maior. Assim como uma pessoa em um grupo, uma sociedade, nem sempre ela estará totalmente de acordo com as decisões da sociedade. Contudo, contudo, ela se mantém associada porque ela acredita que ela atingirá um bem maior. Tocqueville tem uma crítica que é a seguinte: o socialismo e a democracia têm em comum a ideia de igualdade. Contudo, na democracia, a igualdade se dá pela liberdade. No socialismo, a igualdade se dá pela servidão ou escravidão. O Tocqueville acredita, e eu concordo aqui com ele, que a democracia, o ideal de democracia, é aquele que as pessoas são iguais na liberdade. Isso não significa que elas serão todas idênticas, que elas serão iguais, terão a mesma igualdade de oportunidade, que é a palavra mágica hoje em dia. Significa que elas são livres. Tocqueville acredita que o Estado serve para proteger a liberdade das pessoas. A partir do momento em que o Estado passa a usar seus poderes não para garantir a liberdade, mas para tentar tornar todas as pessoas iguais por meio de uma escravidão, então esse tipo de governo não está sendo mais uma democracia, mas está se aproximando de um governo socialista. Agora entra a frase do Huxley. Um Estado totalitário altamente eficaz seria aquele em que o executivo todo-poderoso, constituído de chefes políticos e de um exército de administradores,
controlassem uma população de escravos que não precisassem ser forçados, porque teriam amor à servidão. Talvez seja mais ou menos isso que o Tocqueville critica no socialismo. Ele acredita que não é democrático porque não está se defendendo uma liberdade, não está buscando igualdade na liberdade, e sim uma igualdade nessa servidão, nessa escravidão. Deu o Tocqueville também para o Huxley, e eu concordo com eles, quando se passa a ordenar que cada pessoa se torne igual a outra, que se saia desse objetivo de defender a liberdade em busca de uma outra coisa, que é uma igualdade em outros aspectos, então o tipo de governo está deixando de ser democrático. Bem, o Huxley, ele citou a palavra totalitarismo, que se relaciona muito com o acúmulo de poder. E se a gente pensar para o Tocqueville, parece-nos que quando a função do Estado é apenas defender a liberdade, você não está colocando para ele tanto poder a ponto de ele se tornar um Estado totalitário. O Estado totalitário já não pode ser mais democrático, mesmo que o líder seja eleito democraticamente por meio do voto. O Estado totalitário tem poder demais para ser democrático. Mas qual que é a crítica do Tocqueville contra esse totalitarismo? Por que não deve existir esse totalitarismo? Será que o totalitarismo em si é uma coisa ruim? Será que o totalitarismo poderia buscar um ambiente talvez mais justo, mais feliz e tudo mais? Ele é ou ruim ou perigoso? Será que é confiável? O Tocqueville tem algumas outras frases que ele deixa bem claro essa quantidade de poder que o Estado democrático deve ter. Primeiramente, ele diz, na verdade não é cronologicamente primeiro, escrito nas páginas não é a primeira coisa, mas é o seguinte: o poder extremo parece-me em si uma coisa má e perigosa, já para introduzir esse aspecto da discussão. Próxima frase. Ora, se admitirmos que um homem revestido do poder extremo pode abusar dele contra seus adversários, por que não admitiremos também a mesma coisa para uma maioria? Os homens, ao se reunirem, terão mudado de caráter? Para mim, não seria possível acreditar nisso, e o poder de tudo fazer, que recuso a um só de meus semelhantes, eu não o atribuiria nunca a vários deles. O que o Tocqueville está dizendo é o seguinte: uma pessoa pode abusar do poder, por que um grupo não pode abusar do poder? Será que se você colocar, em vez de uma pessoa no poder, colocar várias pessoas no poder, 5, 10, 15, 20, 100 pessoas, será que isso consegue impedi-las de abusar desse poder absoluto que está sendo a elas atribuído? Eu acredito que sim. Tocqueville acredita que sim. Outra coisa que ele disse nessa frase: tem uma pessoa que você confia muito. Você poderia até talvez confiar a sua vida nessa pessoa. Mas será que você poderia conceder a essa pessoa o poder absoluto sobre a sua vida? Uma coisa é você confiar a sua vida nela. Outra coisa é você dar a ela poder absoluto sobre sua vida. Será que existe alguém, algum ser humano, ou que seja uma máquina, que você conceder poder absoluto sobre a sua vida para ela? O Tocqueville, e eu também estou com ele nisso, acredito que não. Não, eu nego qualquer pessoa o poder absoluto sobre a minha vida. Tomar as minhas decisões, escolher o que comer, como vestir e tudo mais. É claro, nós podemos seguir conselhos, mas uma coisa é seguir conselho. Outra coisa é você atribuir o poder absoluto. Você não tem mais esse poder, você dá esse poder a outra pessoa. Isso são coisas diferentes. Será que você poderia confiar esse poder a uma pessoa, a um só homem, por mais confiável que seja? E se não um só homem, será que você conseguiria atribuir isso a um grupo de pessoas? Eu acredito que não. Porque mesmo um homem, mesmo um grupo de pessoas pode abusar desse poder. Não importa quão confiável seja. Próxima frase que
completa isso. E somente em Deus vejo quem poderia, sem perigo, ser todo-poderoso, porque sua sabedoria e sua justiça são sempre iguais ao seu poder. Aí tem uma coisa implícita. Só devemos, a pessoa só deveria ter o poder à medida de sua sabedoria e justiça. Se uma pessoa é mais justa e mais sábia, ela poderia receber mais poder sem tanto risco. Ora, só existe um ser que é infinitamente sábio, infinitamente justo, que é Deus. Então somente a Ele nós poderíamos confiar absolutamente, dar a Ele o poder absoluto. Outra frase do Tocqueville: não existe, pois, sobre a terra autoridade tão respeitável em si mesma ou revestida de tão sagrado direito que eu desejaria agir sem controle e dominar sem obstáculos. Mais uma vez, Tocqueville se posiciona contrário a essa força absoluta que dominaria tudo sem obstáculos, agiria sem controle. Nós temos muito medo de concentrações tão grandes assim de poder que atuam sobre nós. Por isso que tentamos nos refugiar na democracia. Mas quando a democracia para de ser um império da liberdade, que busca uma igualdade pela liberdade, se passa a ser uma ditadura da maioria ou uma ditadura que busca essa igualdade, que ultrapassa os limites da liberdade e torna-se um regime de escravos controlados por um poder central, então a democracia já não é uma escolha tão feliz. É claro, podemos colocar mecanismos na democracia para que ela evite ao máximo essa concentração de poder. E uma dessas coisas são os direitos fundamentais, quando respeitados. É claro, uma constituição, uma democracia em que todas as pessoas não respeitam direitos fundamentais, deixa de ser, por algum motivo, uma democracia. Quando eu digo que os direitos fundamentais são tão importantes, é que é importante que as pessoas aprendam a respeitá-los, a vê-los como coisas invioláveis. Ou seja, vamos pegar alguns direitos fundamentais que eu acredito que sejam realmente fundamentais. Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, a livre iniciativa, muitos outros. Quando se começa a adentrar essas esferas, primeiramente sem uma justificativa, segundo, mesmo com algumas justificativas, tem esferas que não podem ser ultrapassadas. Alguns diriam que, por exemplo, a esfera da vida jamais pode ser ultrapassada. Mesmo a pena de morte é inconstitucional porque desrespeita a vida. Mas vamos fugir dessas discussões complicadas. Vamos dizer, os direitos fundamentais não podem ser violados sem uma justificativa extremamente plausível, extremamente útil e não meramente utilitarista. Não é somente porque violando esses direitos eu vou obter um resultado melhor. Os direitos fundamentais não são protegidos porque dessa forma teremos um bem melhor. Eles são defendidos por uma questão de princípios, uma questão de fundamentos da sociedade. Se você começar a violar esses fundamentos, então não tem mais sentido você ter essa democracia, essa constituição, defender esses valores. Quando se diz que você tem como fundamento, que é fundamental o direito à vida, significa que você não vai violá-lo, mesmo para salvar outras 5 pessoas. Por exemplo, tem 5 pessoas que estão em perigo e que você tem que matar uma pessoa. No extremo, significa que você não pode matar essa pessoa, porque as outras pessoas você não está matando diretamente. O que você não pode fazer é violar você mesmo o direito à vida. Se outra pessoa, outra coisa está violando aquelas 5 pessoas, não é culpa sua. Outra coisa, o direito à propriedade é um dos pilares de nossa sociedade e não pode ser violado sem uma justificativa plausível, universal. Você não vai violar a propriedade se ela é um direito fundamental a ser protegido da ação do Estado,
Você não vai violar a propriedade se você está buscando uma máxima eficiência ou uma igualdade, ou seja lá o que for. Você só vai violar a propriedade em casos extremos. Por exemplo, quando a pessoa está usando mal a propriedade. Por exemplo, quando um ladrão refugia-se em sua casa e você vê que ele entrou carregando por exemplo, uma mulher que será estuprada. Nesse caso, você pode violar o direito à propriedade. Mas tem uma justificativa muito maior aqui. Você está violando a propriedade porque a propriedade não serve como barreira contra para uma pessoa se isolar da justiça do mundo e cometer as injustiças lá dentro. Quando a pessoa não está fazendo bom uso da sua propriedade, aí sim, ela talvez pudesse ser violada. E é claro, vai ter muita discussão em torno disso, mas esse é o cerne da discussão. Outra coisa que eu falei é a liberdade. A liberdade também não pode ser violada porque ela é um direito fundamental. O Estado não pode tirar de você a sua liberdade sem passar por cima desses direitos que são fundamentais. Ou seja, ele não pode cercear o seu poder de fazer o que você quer dentro dos limites legais. Existe um caso extremo em que se viola esse princípio quando a pessoa é presa, mas ela está sendo presa porque essa é uma punição que foi já explicitada antes para determinados crimes, por isso que a pessoa está sendo presa, ela está tendo a liberdade como punição. Mas ter a liberdade como um fundamento, um direito fundamental, significa que você vai impedir o Estado de adentrar nessa esfera da liberdade, exceto em situações extremas. Tudo bem, ultimamente pode-se dizer que não é tão extremo assim as pessoas serem presas, mas o que elas fazem é uma coisa extrema, ou deveria ser uma coisa extrema para elas serem presas. Que matar, mesmo que tenha muitas mortes, ainda é uma coisa extrema. Matar, independente da situação, é extremo. Então, os princípios fundamentais são aquilo que pode limitar o poder do Estado contra esse totalitarismo. Até se observa que nos regimes totalitários que ocorreram, mesmo em autoritários, existe uma diminuição dessas esferas de direitos fundamentais. O Estado cresce e, ao crescer, ele vai abarcando esse espaço que deve ser protegido. E ao adentrar nesse espaço, ele acaba provocando injustiças, cerceando a liberdade, em busca, muitas vezes, daquilo que o Estado acredita ser o melhor. Quem é esse Estado, esse indivíduo, esse grupo de pessoas para dizer o que é melhor? Por que ele tem tanto poder? Quem confiou a ele tanto poder? Será que podemos realmente confiar nele tanto poder? Se confiamos tanto assim podemos confiar tanto assim numa organização, então talvez sejamos fanáticos na defesa do que esse suposto grupo ou essa pessoa está defendendo, como as pessoas que acreditavam no nazismo pareciam tão fanáticas na defesa do seu líder, do seu governo. Será se, ao contrário, nós temos uma ética que busca primeiramente a liberdade, que é você restringir o poder antes de concedê-lo, daí sim você pode ter uma democracia. Uma democracia de verdade, uma democracia stricto sensu, uma democracia de Tocqueville. Porque muitos dos regimes autoritários ou totalitários se diziam democráticos. Por exemplo, o regime nazista se dizia democrático porque ele dizia-se que o nazismo estava a favor dos pobres, dos alemães, dos arianos, estava a favor do povo alemão. Dizia-se que o nazismo tinha não sei quantos por cento de aprovação da população e tudo mais, por isso ele era democrático. Mas não, ele não era democrático porque ele não buscava a igualdade na liberdade, ele buscava a igualdade na escravidão de seu povo. É por isso que o nazismo não era democrático, por isso que o fascismo é democrático, por isso todos os regimes socialistas comunistas que apareceram não são democráticos. Por isso que nenhuma ditadura será democrática, porque eles não estão buscando a igualdade pela liberdade. Na democracia se busca a igualdade na liberdade.
Isso significa que algumas pessoas serão pobres, algumas pessoas serão mais ricas. Sim, sim. Contudo, todas as pessoas serão livres. Não é um regime, digamos, o fascismo, o nazismo, em que as pessoas serão iguais. Imagina aquelas fileiras de soldados, todos iguais, arianos, vestindo as mesmas roupas, com os mesmos gostos, com a mesma adoração ao líder. São iguais, mas não na liberdade, na escravidão. E na escravidão não existe democracia. Bom, é isso o que eu acredito. Eu espero que os senhores também, os senhores e as senhoras e as senhoritas também acreditem nisso. A ética que eu defendo baseia-se principalmente, sobretudo, ou assim, tem como base essa ética pela liberdade. O que é uma ética pela liberdade? A ética da liberdade não diz o que você deve fazer, diz o que você não deve fazer. Isso diferencia ela de todas as outras éticas. A ética aristotélica, tomista e católica, cristã, qualquer ética. Essas éticas dizem o que você deve fazer. A ética da liberdade diz o que você não deve fazer. Ela é insuficiente para você tomar as decisões da sua vida. Contudo, ela é a base, ela deveria ser a base de todas as outras éticas. O que significa a ética da liberdade? Significa que você não pode obrigar o outro a fazer uma coisa porque você quer. Você não pode impedir o outro de fazer algumas coisas, mesmo que ele esteja fazendo o próprio mal. É isso que a ética da liberdade diz. Você não pode obrigar o outro a fazer o bem. Quando você não pode obrigar o outro a fazer o bem, você percebe que você deve ensiná-lo o que é o bem, como fazer o bem. E aí ele poderá decidir se deve escolher ou não o bem. Mas se ele, mesmo sabendo o que é o bem e o que é o mal, preferir o mal, você não pode impedi-lo, exceto se esse mal estiver prejudicando outra pessoa. Mas se ele estiver prejudicando a si mesmo e ele fez essa escolha sabendo dessas coisas, ou mesmo não sabendo dessas coisas, você ainda assim não pode impedi-lo. Você não pode controlá-lo. Você não tem poder absoluto sobre ele, independente se ele está fazendo bem ou mal para si próprio. Isso é a ética da liberdade. Eu acredito que deve ser a ética para tudo. Por isso, antes de se discutir, antes de se debater o que deve ser o mundo, deve-se dar a liberdade para as pessoas poderem discutir o que elas quiserem. Não pode-se criar tabus, dizer isso aqui é assim, todos devem acreditar nisso e aquele que não acredita nisso será preso. Não, deve-se dar primeiro liberdade. Na liberdade, nesse debate de ideias, você pode ter uma busca saudável pela verdade. E é claro, isso só é possível nessa democracia que tem como pressuposto a liberdade, não que tem como pressuposto a escravidão. Eu posso, em outro vídeo, aprofundar sobre o que é a partir de quando estamos violando a liberdade e nos tornando escravos, o que é extremamente importante saber. Mas, antes de tudo, eu acho interessante fazer esse vídeo, até porque, segundo o Pondé, a direita está falando muita coisa chata. Você vai para o seu amigo: ei, você quer falar sobre economia? Não, não quero não. Ninguém quer, a pessoa não gosta muito de falar de economia. Você vai com essas ideias de cálculo econômico e outras coisas assim que eu coloquei nos outros vídeos, as pessoas vão se afastando. Por isso eu tentei colocar esse vídeo um pouco mais chamativo, para dizer que existem outros assuntos que podem ser tratados, que são extremamente interessantes e importantes, que é a liberdade. A liberdade é talvez aquilo que torna o liberalismo tão chamativo, tão importante para a sociedade. O próprio conservadorismo, em parte. Muito obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham surgido pensamentos um pouco conflituosos, talvez, em suas cabeças, dúvidas. Coloquem nos comentários, curtam, compartilhem. A gente pode discutir sobre eles também, nos comentários mesmo. Eu vou colocar outros vídeos para me aprofundar em diversas partes dessa ideia. Mas eu espero que tenha aparecido uma sementinha de uma dúvida que você pode desenvolver.
a partir da liberdade, pensar no mundo a partir dessa liberdade, não importando tanto, primeiramente não importando tanto o que é o certo, e usar todos os meios para atingir como um cara maquiavélico em que os fins justificam os meios. Não, primeiro saber que o meio é a liberdade. Primeiro saber que o ponto de começo é a liberdade. Depois, a verdade. Eu espero que tenham gostado. É isso.